Olá, minhas caras, olá, meus caros. Então, vamos mudar um pouco a programação. A gente tinha um encontro hoje à noite, eu vou gravar essa aula para que a gente possa não se atrasar na matéria, né? Mas, já que a aula será gravada, em vez de ler o texto do Descartes, né, como a gente tinha começado a fazer, eu vou fazer um breve parêntese e falar um pouco de um tema que é central para entender o Descartes, do qual a gente já falou várias vezes, mas que eu nunca cheguei a a aprofundar com mais detalhe com vocês, que é o ceticismo, tá? Eu queria tentar que a gente pensasse um pouco em algumas características do ceticismo e falar também para vocês um pouco do ceticismo moderno, né? No ceticismo moderno no sentido daquele que o Descartes conhecia, aquele com o qual o Descartes trabalhava. Deixa eu acertar aqui minhas telas. Bom, vamos lá então. Eu já falei para vocês várias vezes, né, sobre o ceticismo, quer dizer, a palavra, o termo, a ideia, o conceito de ceticismo já apareceu várias vezes aqui nas nossas aulas, então vocês têm uma ideia mais ou menos geral do que é o ceticismo, né? Mas eu nunca parei para detalhar um pouco mais as características do ceticismo, nem a função que o ceticismo tem na filosofia moderna, em especial para o Descartes, naquele período que o Descartes está escrevendo, que é o que eu vou fazer aqui, tá? O que é o ceticismo, para começar? Bom, o ceticismo é a tese de que não há conhecimento, a tese, se vocês preferirem, de que nós não temos conhecimento, tá? Ela não é exatamente igual à tese de que o conhecimento é impossível, embora muitas vezes seja, tá? Talvez Deus tenha conhecimento e nós não tenhamos, tá? Mas é a tese de que nós não temos conhecimento, de que o conhecimento não é possível para nós humanos, tá? Bom, e como todo conceito, como toda palavrona filosófica, como todo ismo filosófico, né, o ceticismo ele adquire vários sabores, várias cores, né, ao gosto do freguês, ao longo da época, dependendo de quem usa, para que ele usa, quem lê e assim por diante, tá? Então, antes da gente entrar no ceticismo, deixa eu desfazer, como sempre gosto de fazer, né, algumas confusões ou aqueles clichês que a gente sempre ouve, que a gente acaba ouvindo, pegando, né? Não necessariamente nos textos de filosofia, mas por aí, em divulgação, nas redes sociais, em um resumo que aparece na nossa frente, o manual, né? Então, desfazer alguns equívocos que podem ser comuns e que, se vocês não têm, né, porque já estão estudando filosofia, são alunos dedicados e assim por diante, né? Os alunos de vocês, quando vocês forem dar aula no segundo grau, provavelmente terão, né? Então, mesmo que vocês já tenham superado, né, esse tipo de confusão, é bom a gente relembrá-la para quando vocês encontrarem, tá? Primeira coisa, o que significa, de onde vem a palavra ceticismo? Tá? A palavra ceticismo vem do grego skeptikos, skeptikos, plural skeptikoi, tá? E que vem, por sua vez, de skepsis, que significa mais ou menos conhecimento, tá? E vocês vejam, o ceticismo, etimologicamente, não tem a ver com a negação do conhecimento, com a negação da verdade, não tem esse caráter puramente negativo, né, como tem hoje. Ceticismo, hoje em dia, é uma palavra que é negativa, né, a gente coloca, ele é muito cético, ele tem que ser menos cético, né, o cético é aquele que nega algo, né, em um certo sentido popular, tá? Bom, mas o que significa skeptikos? Skeptikos significa aquele que investiga, aquele que pesquisa, aquele que é o inquiridor do mundo, aquele que investiga o mundo, né? E simplesmente, então, aquele que questiona também, por extensão, aquele que reflete, tá? Então, vocês veem que, em um certo sentido, a gente pode associar a palavra skeptikos, a palavra grega skeptikos, a coisas que a gente atribuiria hoje ao trabalho, ao papel do filósofo, ao papel do cientista, ao papel do investigador da natureza, tá? Então, outra coisa interessante, né, dessa origem da palavra ceticismo, né, e é uma coisa que quem defende o ceticismo muitas vezes vai insistir, né, na qual quem defende o ceticismo muitas vezes vai insistir, é justamente que o ceticismo tem um aspecto prático, né, ele tem um aspecto pragmático, ele, digamos assim, é também um guia para a nossa ação, ele deve ser um guia para a nossa ação. Porque o cético seria aquele que investiga, aquele que ativamente vai ao mundo tentar descobrir o que está diante dele, tentar entender o que está diante dele, tá? E o oposto do ceticismo, então, não é assim,
o afirmativismo, tal, alguma coisa assim. Filosoficamente, historicamente, a palavra, o termo que a gente costumou pôr a ceticismo, eu já disse, se vocês lembram das aulas de lógica, um bom conceito que se opõe a ceticismo é credulidade, né? Principalmente nesse sentido mais popular, né? O ceticismo seria o contrário de você acreditar em tudo que vê, né? Ah, você lê lá na internet que um alienígena de 2 cabeças sequestrou o Bolsonaro e levou e fundiu ele com DNA alienígena do Elon Musk, né? Bom, você, obviamente, não vai... Se você acreditar nisso, isso é um excesso de credulidade, o ceticismo seria o oposto disso. Bom, está correto, tá? Mas, filosoficamente, o conceito mais interessante ao qual se opõe o ceticismo é o dogmatismo, tá? E dogmatismo, qual é o sentido de dogmatismo em filosofia? Aliás, é um termo interessante porque ele reaparece bastante na modernidade, né? Seja a partir das discussões religiosas, que a gente já vai encontrar, seja a partir depois do Kant, né? Porque vocês se lembram, talvez não lembram, mas vamos descobrir, né? Que é uma famosíssima frase, que aliás é muito enganadora, né? Nos Prolegômenos, na qual Kant fala, olha, o Hume me despertou do meu sono dogmático. Mas o que é esse dogmatismo? O dogmatismo, que depois vai ser um tema recorrente ao longo do idealismo filosófico alemão, né? Schelling, Fichte, Hegel e assim por diante, né? Que vem depois do Kant. Bom, o dogmatismo é simplesmente você aceitar que há algum tipo de autoridade, seja filosófica, religiosa, política, o que quer que seja, que detém a verdade, né? É você, digamos assim, dizer que não é necessário investigação da verdade, porque a verdade está dada por alguém. Ele detém essa verdade, detém essa autoridade de determinar a verdade. Esse seria o dogmatismo, a posição dogmática. A gente tem os dogmas a gente fala dos dogmas da igreja, mas o Kant, quando fala dogmatismo, está pensando, por exemplo, na metafísica que assume, sem qualquer justificação, o paralelismo absoluto entre a ordem do ser e a ordem do conhecer. Você simplesmente imaginar que aquilo que você pensa é verdadeiro a respeito do mundo. Para Kant é o que ele chama de dogmatismo, tá? Quando se trata de metafísica. Então, o oposto do ceticismo, o contrário do ceticismo, filosoficamente, é o dogmatismo, tá certo? Outra coisa, outra confusão que é bom de se fazer, tem a ver, então, com esse sentido mais popular também de ceticismo, é que ceticismo filosófico, em filosofia, posição, céticos, argumentos céticos em filosofia, não significam a mesma coisa que ceticismo quando ele é usado, por exemplo, por divulgadores da ciência, tá? Se vocês lerem livros como aquele do Carl Sagan, A Ciência como uma Vela no Escuro, Os Demônios Os Demônios da Meia-Noite é outro. A Ciência como uma Vela no Escuro, né? É o subtítulo, agora o título me escapa, aquele livro muito famoso do Carl Sagan, né? Ele defende o ceticismo como um meio de pensar sobre o mundo, se desfazer das crenças sobre o sobrenatural, alienígenas, espíritos, chupacabras e coisas assim, tá? E vários outros que seguem na mesma linha vão usar ceticismo para descrever a atitude científica, tá? E mais recentemente, né, muitas pessoas associam o conceito de ceticismo, por exemplo, com o ateísmo dos chamados 4 cavaleiros do ateísmo, né, o Dennett, Dawkins, Harris, tá faltando, vai faltar um, Dennett, Dawkins, Harris e Hitchens, né, Christopher Hitchens. Bom, muitas vezes também, então todos esses críticos, né, do setor, da crença da religião, da ideia de Deus, da crença religiosa, né, muitas vezes se autodenominam céticos, né, então a gente associa esse ceticismo a esses nomes, e quando a gente faz isso, a gente também, então, acaba associando, assimilando ceticismo com ateísmo, ou até com materialismo, né, o ceticismo é aquele que nega que exista, cético é aquele que nega que exista qualquer conhecimento, qualquer ser transcendente, e assim por diante. Só que, né, por que eu digo que é diferente esse ceticismo de divulgação científica, ou de ateísmo militante, do ceticismo filosófico, tá? Porque, nesse caso, o ceticismo se transforma ele próprio numa posição dogmática, né? Em um dogmatismo, segundo o qual você tem
você tem que assumir, né, um monismo materialista como única possibilidade metodológica, como única possibilidade metafísica, né? O monismo materialista diz, só existe uma coisa que é matéria, tudo pode ser explicado em termos materiais, né? E isso, então, determina o nosso conhecimento, determina o ser, né? Isso, na realidade, se explica pela ciência. Bom, isso é um dogmatismo, né? Porque você está dizendo que a autoridade última é a ciência, e que, portanto, a ciência tem a última palavra, né? Aliás, título de um livro do Thomas Nagel, que justamente combate o ceticismo, né? Não de um ponto de vista cientificista, mas de um ponto de vista filosófico, embora recorrendo à ciência contemporânea, como ele costuma fazer. Thomas Nagel é um autor muito interessante por isso, né? Bom, tá? Então não confunda, não vamos confundir os ceticismos, tá? Porque nesse caso, nesse ceticismo vulgar, né, a ciência substitui a razão ou logos, né? Então você tem uma autoridade lá e pronto, né? Agora, o ceticismo, por da filosofia, então, é a tese de que não há conhecimento, de que o conhecimento, nós não, mais especificamente a tese de que nós não temos conhecimento, tá? Porque o ceticismo, normalmente os argumentos céticos são formulados a partir dessa reflexão em primeira pessoa que a gente encontra tipicamente no Descartes, mas não só nele, né? A gente encontra também na antiguidade e a gente encontra também hoje, encontra, por exemplo, em Agostinho, né? Bom, mas o que o ceticismo filosófico moderno e contemporâneo faz é, justamente, ao negar que a gente tenha conhecimento, exigir uma discussão dos conceitos centrais envolvidos na própria ideia de conhecimento, que vocês já conhecem, tá? Os conceitos de justificação, conceito de verdade, conceito de certeza, né, que é um tema muito importante para a discussão do ceticismo. Uma forma de responder ao ceticismo é você dizer, olha, certeza, como queria Descartes, nós não temos, mas nós temos bons motivos, mesmo assim, para achar que algumas certas coisas são conhecimentos, tá? Outros temas que estão envolvidos na discussão cética tem a ver, por exemplo, com a percepção, como a gente já viu lá no Platão. Tem a ver com, também, como a gente viu no Platão, com o relativismo, tá? Porque uma consequência de você negar que haja conhecimento é que, portanto, não só não há conhecimento, digamos assim, metafísico ou filosófico, mas também não há conhecimento ético ou moral ou político, né? Isso implica então que a gente não possa dizer jamais que alguma coisa está certa ou errada. E muitas vezes, quando as pessoas, digamos assim, rejeitam o ceticismo, elas estão muitas vezes preocupadas justamente com as consequências morais do ceticismo, com o relativismo ou ceticismo moral que deriva do ceticismo epistêmico ou epistemológico, tá certo? Agora, deixa eu também dizer para vocês, são duas coisas separadas, tá? Embora o conhecimento, o ceticismo global implique em ceticismo quanto a ética e a moralidade, isso não é necessário. Por quê? Primeiro, porque você pode pensar a ética de um ponto de vista não cognitivista, não intelectualista, não como associada ao conhecimento, mas como associada a outros elementos, né? E, portanto, dois, né? Porque você pode dizer que o tipo de fundamento que está em questão na ética é diferente daquele que está em questão na teoria do conhecimento, que é um pouco a estratégia que Kant, de certa forma, desenvolve, né? Ele fala, olha, o conhecimento teórico é impossível, mas do conhecimento prático a gente consegue chegar lá na realidade última, porque a gente é uma realidade que nós mesmos produzimos, tá? Simplificando enormemente a teoria moral do Kant, mas é mais ou menos isso que ele vai dizer, tá? Então, não necessariamente ceticismo epistêmico ou epistemológico implica ceticismo ou relativismo moral, prático, político e assim por diante, embora também muitas vezes o faça, tá? Bom, eu acabei de falar, aliás, de ceticismo global, tá? E justamente uma das formas como a gente classifica o ceticismo é que os ceticismos podem ser ou gerais, universais, globais, né? São os casos fortes que a gente conhece em filosofia, por exemplo, aquele que a gente está encontrando agora no Descartes, nas meditações, mas também existem inúmeros ceticismos locais, tá? E nesse sentido, todos nós somos céticos locais sobre alguma coisa, né? Todos nós temos coisas que a gente acha que é impossível conhecer, impossível provar, ou impossível demonstrar que é verdade, né? Se você, por exemplo,
tem uma certa crença, né? Você acha que quem defende o contrário não está produzindo conhecimento, está errando, você ou... Não, deixa eu dar um exemplo melhor, tá? Se você, digamos assim, tem uma crença, uma certa crença religiosa, você é um católico, né? Acredita lá em Jesus Cristo e assim por diante, e o outro sujeito é de alguma religião hindu, né? Brahma, sei lá o que, jainismo, e acredita em outra coisa, né? Você é cético em relação à crença dele, tá? Mas ceticismos mais sérios, tá? Vamos falar de filosofia, tem a ver, por exemplo, com esse que a gente encontra aqui no Descartes, né? Lá no comecinho, quando ele começa a falar do sonho e assim por diante, né? Que é o ceticismo sobre o mundo exterior. Né? Pode ser que a gente viva simplesmente na nossa consciência e que toda a realidade seja um produto da nossa mente, nosso espírito, o que quer que seja, que é responsável pela nossa consciência. Né? É um ceticismo sobre o mundo exterior. Não tenho como provar que o mundo externo existe, porque todo acesso que eu tenho ao mundo externo é pelo meu, por assim dizer, interior, né? Pela minha consciência, pelas minhas ideias, né? O tal do princípio de imanência, a ideia de que eu tenho acesso apenas às minhas próprias ideias. Outro tipo de ceticismo bastante conhecido é o ceticismo sobre outras mentes, tá? Se eu fosse dar aula ao vivo e não gravada, né, eu iria perguntar, né, se apontar para algum de vocês e dizer assim, né, Lucas, prove que o Gustavo pensa, tá? Não tem como provar que o outro sujeito pensa, né? A gente percebe que a outra pessoa pensa por dados, por sinais exteriores, né? E a gente não tem jamais acesso ao pensamento, aos processos mentais, aos tais qualias e assim por diante, né? Que supostamente estão lá dentro do outro sujeito. A gente pode inferir, supor que ele pensa como nós, que ele tem uma mente igual a nossa, mas de fato, nós não temos como provar isso, um argumento muito desenvolvido num primeiro momento, por exemplo, da filosofia analítica, com Ryle, com Austin, né, muito discutido pelos anos 50, 60. Hoje caiu um pouco de moda, saiu um pouco de moda, mas foi uma discussão muito importante dentro da história da filosofia contemporânea. Muitas pessoas são céticas, por exemplo, a respeito de Deus, tá? Quem acredita que quem é agnóstico, por exemplo, é justamente a posição do agnosticismo, é justamente a posição que nega que o conhecimento de Deus seja possível. O agnosticismo é um ceticismo local sobre Deus, não um ceticismo global sobre o conhecimento, porque o agnóstico não nega que outros conhecimentos sejam possíveis, mas é um ceticismo local sobre Deus, né? Sobre um Deus específico, né? Assim como, mais uma vez, né? Aquele que tem uma crença religiosa tem um ceticismo local sobre os deuses dos outros, tá? Ou pelo menos ele... E por que vejam, eu não quero que vocês confundam. Dizer que eu tenho um ceticismo, não estou dizendo simplesmente que ele não acredita naquilo, tá? Eu estou pensando que ele pode desenvolver... Estou querendo dizer que ele pode desenvolver argumentos de tipo cético para rejeitar as crenças do outro, né? Por que ele não aceita a crença do jainista, ou do zaratustrista, ou do sei lá o quê? Bom, porque quando o outro for provar, ele vai dizer, olha, está aqui no meu livro sagrado, que é sei lá o quê, ele vai dizer, não, o livro sagrado que eu confio é este, é a Bíblia. E, portanto, o que ele está dizendo é que as justificações, as fontes de conhecimento propostas pelo adversário não são válidas. E isso é um movimento, é um tipo de argumentação que é cética, tá? Bom, na história da filosofia, a gente tem alguns momentos em que a gente encontra, de modo mais claro, argumentos do tipo cético, tá? E, simplificando bastante, tá? Basicamente na antiguidade, depois de Platão, na modernidade, século XVI, XVII, tá? E depois na filosofia analítica contemporânea, sobretudo a partir dos anos 40, 50, quando se desenvolvem em confronto, digamos assim, as escolas de Cambridge e Oxford, né? Quando a gente tem uma posição lá entre análise lógica da linguagem e filosofia da linguagem ordinária, tá? E nesse momento também a gente volta a ter uma discussão importante sobre ceticismo, preparada lá pelo Círculo de Viena, pelos neocantianos, também antes deles, assim por diante. Bom, pelo próprio Kant, né, que é fundamental nessa história, vamos vê-lo no nosso curso, né?
Outros tipos de ceticismo. Ceticismo sobre o futuro, por exemplo, um dos aspectos do ceticismo do Hume, que a gente também vai ler, é um ceticismo sobre qualquer inferência que projete as nossas conclusões passadas no futuro. Eu não tenho como saber de fato se amanhã o sol vai nascer, o fogo vai queimar e a água vai matar a minha sede, né? Porque isso se baseia no passado e eu estou simplesmente projetando uma regularidade do passado no futuro sem ter qualquer meio de provar isso. O argumento do Hume é mais interessante que isso, porque é um argumento lógico, tá? O ponto é que jamais há uma contradição lógica entre afirmar P no passado e afirmar não P no futuro, né? Não há jamais uma contradição lógica entre essas duas afirmações, se P é uma afirmação sobre o mundo, uma afirmação contingente, uma afirmação não evidente, não necessária. O conceito de evidência, aliás, vai reaparecer daqui a pouquinho. Então, o primeiro momento do ceticismo bom, tá lá, a gente pode interpretar, por exemplo, Protágoras como sendo um cético, né, e assim por diante, mas o que a gente chama de ceticismo como um movimento mais ou menos organizado, né, com uma corrente de pensamento mais ou menos, com alguns elementos em comum, pelo menos, né, é na academia de Platão, tanto que vocês vão ver que durante grande parte da história da filosofia, acadêmico e academia é sinônimo de ceticismo, tá? Eu não sei se vocês se lembram, depois que o Platão morreu, né, o Aristóteles achava que seria o sucessor dele na academia, e não foi ele, foi um sobrinho do Platão, se eu não me engano, foi o Arcesilau, tá? Eu sempre confundo esses nomes gregos quando eu não frequento eles, mas se eu não me engano, quem herdou a academia era o Arcesilau ou algum outro sobrinho lá do Platão que terminava em Al, tá? Bom, o Arcesilau deu um encaminhamento decididamente cético para as crenças da academia. Se vocês pensarem, a gente tem inúmeros argumentos do tipo cético em Platão, tá? A gente tem argumentos do tipo cético lá no Teteto, vocês lembram, né? Quando a gente questiona a percepção. A gente tem argumentos do tipo cético no livro 7 da República, né? No famoso mito, alegoria ou imagem lá da caverna, né? Na caverna, os caras estão lá dentro da caverna, eles não conhecem, acham que têm conhecimento e, na verdade, não têm conhecimento. O conhecimento deles é uma ilusão, né? Bom, é um argumento de caráter cético, né? Porque nega a possibilidade de conhecimento, pelo menos em uma certa situação, em um certo estado, né? Bom, esse ceticismo acadêmico, ele é mais ou menos um contínuo, né, com o ceticismo pirrônico, de Pirro de Eleia, tá? Tem vários Pirros na antiguidade, é o Pirro de Eleia, que é o filósofo, tá? Não é o general romano, tá? Bom, o Pirro de Eleia desenvolve, ele vai sistematizar esses argumentos, né, e vai, então, dar uma forma mais sistemática mesmo, mais coerente para argumentos que estavam mais ou menos soltos, tá? E, então, a gente tem esse tipo de ceticismo. É um ceticismo que se baseia em questionar, em tentar sempre mostrar, né, que quando eu afirmo uma coisa, eu também posso ter argumentos bons para negar. E, normalmente, o argumento deles é que, quando eu estou dizendo que conheço alguma coisa, eu tenho argumentos, pelo menos, tão fortes para negar, para mostrar que é bem possível que eu não esteja conhecendo aquilo, tá? É um ceticismo que opera, digamos assim, no nível particular de cada afirmação sobre a realidade do mundo, sobre como o mundo é, tá certo? O ceticismo cartesiano, tá, entre várias aspas, já sabem disso, né? Ele não é desse tipo, ele questiona, né, porque ele tem esse aspecto metódico e hiperbólico, a própria possibilidade de dúvida, e por isso, havendo possibilidade de dúvida, mesmo que as razões estejam predominantemente de um lado, imensamente de um lado e não do outro, né? Bom, mesmo assim, se eu tenho dúvida, eu posso duvidar, eu devo duvidar, né? São estratégias diferentes, tá? O segundo momento do ceticismo é justamente, então, na modernidade, com Descartes, mas antes do Descartes, com uma série de discussões, né, que tem a ver justamente com a recepção do ceticismo antigo, com a recepção do ceticismo pirrônico, do ceticismo acadêmico. Tá? Aliás, deixa eu já passar aqui para o ceticismo moderno. Tá? Por exemplo, antes do Descartes, o que acontece? Já no século XVI, né, 1500, então de 1500 a 1600, né, a gente tem traduções desses textos da antiguidade. Por exemplo, o Sexto Empírico, que foi
um divulgador, né, do pirronismo. A gente tem poucos, acho que não tem fragmentos, basicamente, né, atribuídos lá ao Pirro, né, mas a gente tem textos completos escritos pelo Sexto Empírico, por exemplo, as hipoticoses pirronianas, né, que é traduzido pela primeira vez em 1562, tá? E a gente tem também o Sobre os Acadêmicos, do Cícero, tá? O Cícero era um sujeito, um filósofo meia-boca, meio medíocre, tá? Ele não tem nenhuma grande ideia nova, mas ele era um bom escritor e ele sistematizou algumas ideias de várias correntes filosóficas diferentes, né? Estoicas, epicuristas, céticas também, em particular, tem uma obra que ele descreve os céticos, é uma fonte, uma das principais fontes que a gente tem conhecimento do ceticismo antigo, o que é justamente sobre os acadêmicos, né, de acadêmica, sobre as coisas acadêmicas, né? Bom, e se vocês, para vocês verem, né, tem também um texto famoso do Agostinho, que é o Contra os Acadêmicos, né? Já o Cícero é primeiro século antes de Cristo, né, mais ou menos contemporâneo lá do César e tal, e o Agostinho, século III, século IV, século IV depois, perdão, século IV lá depois de Cristo, né? Então, vocês veem que tem uma continuidade, que essa ideia de associar ceticismo com um acadêmico, com a Academia de Platão, permanece, né? Então, é traduzido, e os argumentos céticos entram na discussão não só filosófica, mas principalmente teológica, né, religiosa, daquela época na Europa. O que estava acontecendo naquela época na Europa? Bom, o que estava acontecendo naquela época na Europa, você viu nas aulinhas de história lá do segundo grau, era a reforma protestante do Lutero, do Calvino, do Zwinglio, né, do Wycliffe, todo esse pessoal, né, e depois também a contra-reforma, né, o pessoal da Espanha, Roma, tal, tem se juntando para não vamos deixar esses caras tomarem a nossa igreja, né? Bom, eu não vou dar aula de história para vocês, tá? Mas vocês sabem, tá? Que uma das características do protestantismo lá do Lutero e assim por diante tinha a ver com a leitura individual da Bíblia, com a ideia de que a sola escritura, né? A escritura que é a nossa autoridade, então o que a gente tem que fazer para descobrir o que Deus pretende e reserva para nós é ler e interpretar a Bíblia, a Escritura, tá? A revelação cristã. Bom, o que os católicos vão dizer? Eles vão dizer que todas as justificativas que os protestantes dão para interpretar passagens da Escritura desse jeito ou daquele jeito, que favorece a doutrina deles e vai contra a leitura do dogma católico, né? Não tem a fundamentação, né? Elas não se justificam, ou a gente pode ter, pelo menos, razões tão boas para interpretar do contrário, para interpretar aquela passagem num sentido totalmente oposto, totalmente diferente. Bom, se a gente não tem bons motivos para escolher entre uma afirmação e a negação desta afirmação, por exemplo, uma interpretação da Bíblia, então a gente não tem conhecimento da Bíblia, tá? Agora, qual é o joguinho que os católicos fizeram, por exemplo, na Contra-Reforma, na qual o ceticismo se torna uma arma de guerra teológica, né? É justamente usar esses argumentos para dizer, bom, já que não tem como decidir, aquela que está certa é a nossa, porque ela já estava aí, né? Então, a gente tem todo um momento na história da filosofia, na história da religião, na qual se batem essas concepções opostas, né? Que de certa forma, na qual o ceticismo é justamente uma arma de batalha, uma espada para tentar acertar o inimigo. E não um instrumento para justamente negar que o pretende ser possível, né, como vai se tornar depois. Um nome que se dá para isso, uma palavra que é usada para interpretar esse ceticismo, para definir esse tipo de ceticismo, é o fideísmo, tá? Porque é um fides de fé, né? Aquela famosa encíclica do João Paulo II, Fides, ou do já é mais novo, a Fides et Ratio, né? Fides, fé e razão, né? Fides é fé, né? Então, o fideísmo é a tese de que, já que os argumentos céticos estão corretos, o que nos resta? A fé. E, no caso, a fé do lado que você está, né? É um argumento contra a fé do outro também. Se não podemos saber nada, então não podemos saber que o luteranismo, o calvinismo ou qualquer outra coisa que não seja a revelação católica, tal como interpretada pelo catolicismo, tá bom, gente? Mais algumas coisinhas, tá? Para antes de terminar.
o último grande momento, o último grande revival do ceticismo se dá na filosofia contemporânea, e em particular dentro daquilo que se chama a corrente analítica, a corrente analítica dentro da filosofia, né? Com a discussão sobre conhecimento em ciência, por exemplo, no Círculo de Viena, no empirismo lógico, né? Depois, com toda a análise dos termos que estão envolvidos em afirmar conhecimento, lá na década de 40, década de 50, né? Depois o famoso texto que foi, enfim, as famosas reflexões do segundo Wittgenstein, né? Que vão justamente uma das coisas que aparece no segundo Wittgenstein é a tentativa de dissociar, né? Aquela associação moderna, típica, clássica, entre certeza e conhecimento. Fala, não, são categorias diferentes, né? Bom, os contemporâneos ainda hoje estão discutindo profundamente o ceticismo, tá? Só mais algumas coisinhas e eu termino, tá? Alguns elementos, tá, do ceticismo pirrônico que diferenciam o ceticismo pirrônico e acadêmico também do ceticismo que o Descartes vai propor, o que os modernos propõem, tá, a partir do Descartes, depois das meditações. No ceticismo pirrônico, a gente tem que se abster de julgar quando há boas razões, tanto a favor quanto contra uma proposição, tá? Isso significa também que há certas proposições que estão fora do alcance da dúvida. Por exemplo, princípios lógicos, tá? Que A é igual a A, ou que o todo é maior que a parte, né? Ou que eu estou sentindo, eu estou vendo algo vermelho, tá? Bom, o ceticismo cartesiano, nesse aspecto, então, ele é mais radical, porque justamente ele vai, vocês se lembram que tem os graus, né? Um ceticismo que é uma argumentação que a dúvida do Descartes é metódica e hiperbólica, né? Onde cada um dos graus vai alcançando, digamos assim, um domínio maior de objetos para serem colocados sob o manto da dúvida, né? Até que, no final, ela questiona a própria razão, os próprios princípios da razão, inclusive os princípios de entidade, princípios lógicos e matemáticos, né? É a função do argumento de gênero maligno, por exemplo, né? E então você tem que se recolher ao único princípio que é inegavelmente verdadeiro, que é o eu penso, vírgula, eu existo, né? Aí surge como interpretar isso. É uma afirmação da verdade do meu pensamento, é uma afirmação da verdade da minha existência, é uma afirmação, um argumento que vai do pensamento para a existência, é uma intuição que associa o meu pensamento à minha existência imediatamente, evidentemente, assim por diante. Bom, independentemente do que quer que seja, tá? O ceticismo cartesiano ele é diferente do ceticismo pirrônico, do ceticismo antigo, por justamente ter esse caráter mais radical, mais fundamental, que vai atingir os próprios princípios da possibilidade de pensamento racional, tá? Nos céticos pirrônicos fica sempre salvaguardada, tá, uma racionalidade pragmática do dia a dia, né? A gente tem que se comportar como um homem de bom senso, né? Não vamos começar a bater cabeça na parede, porque a gente não tem como saber se a parede existe, tá? O ceticismo do Descartes, justamente porque ele é teórico e não prático, vocês se lembram que eu expliquei isso para vocês, né? Ele pode questionar até a própria existência de paredes e pessoas e o resto do universo, tá? Só para terminar, algumas coisinhas, tá? Quem são nomes importantes para vocês conhecerem nessa história? O primeiro grande divulgador do ceticismo na modernidade, o primeiro best-seller cético na modernidade, vocês verem assim, tem textos anteriores, né, claro, cronologicamente, mas foi a famosa Apologia de Raymond Sebon, escrita pelo nosso amigo Michel Etienne de Montaigne, ou simplesmente Montaigne, tá? Que é um texto que as pessoas adoram, eu acho ele meio digressivo, né? Eu falar que alguma coisa digressiva é uma ironia, né? Bom, eu acho ele meio digressivo, né? É um texto legal que vale a pena vocês lerem, tá? E que, digamos assim, popularizou os argumentos céticos da modernidade, inclusive, nesse caso, associando muito diretamente o ceticismo epistêmico, né? A relatividade do nosso conhecimento com o ceticismo moral e de costumes, o relativismo moral e de costumes, né? Não dá para afirmar que nós, europeus, brancos, né? Não tem falando, né?
estamos corretos, enquanto os canibais do Novo Mundo estão errados, né? São valores diferentes para os quais a gente não tem um critério comum que permita o juízo, tá? Bom, que mais? Outro texto fundamental, tá? E assim, aí tem várias respostas, tanto a Montaigne quanto depois ao Descartes, tá? Que envolvem a utilização de argumentos céticos. Hobbes, por exemplo, usa esse tipo de argumento contra Descartes nas respostas às meditações, nas objeções, perdão, às meditações, depois respondidas pelo Descartes. O Gassendi usa esse tipo de argumento, o Mersenne usa esse tipo de argumento para criticar quem? Para criticar o próprio Descartes, né? Então, na filosofia moderna, a gente tem um exemplo muito claro de feitiço se virando contra o feiticeiro, né? Quando os discípulos amados, correspondentes do Descartes, Gassendi e Mersenne, né? Mersenne organizou as objeções e respostas, né, lá das meditações, né? Se voltam contra eles usando as armas, né, que ele próprio forneceu, tá? E outro texto fundamental nessa história é o famoso verbete do Pierre Bayle. Pierre Bayle é um filósofo francês, escreveu um dicionário histórico e crítico, tá? Em finalzinho do século XVII, comecinho do século XVIII, 1697, 98, por lá, até 1701, 2, 3, não lembro exatamente, tá? Mas na virada do século, publicou uma obra muito extensa, né, que é um precursor, por exemplo, da enciclopédia, né, de vários dicionários que vão começar a aparecer e virar best-seller, inclusive, no século XVIII, né, e ele tem um artigo que é o artigo sobre Pirro de Eleia, sobre Pirro, né, o cético, né, em que ele basicamente retoma os argumentos do Pirro, dando um giro novo, que é aplicar eles às teses principais da filosofia da época, principalmente as teses cartesianas, as teses da metafísica cartesiana, e também as teses da mecânica do Galileu, né? Ele vai tentar vai mostrar que todos os fundamentos, tanto da metafísica cartesiana quanto da física ou da mecânica galileana, eles sucumbem a argumentos céticos já conhecidos pelo nosso amigo. Eu vou parar aqui. Até mais, gente.